Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença de Deus, como uma oportunidade da Escola Bíblica Dominical para estudar a Palavra de Deus, assim desenvolvendo, aprendendo, crescendo espiritualmente com os ensinos que a Bíblia nos traz. A Escola Bíblica tem esse papel, de passar os ensinos da Palavra de Deus. Tem o seu papel também evangelístico, de mostrar, através da palavra, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, apresentar Jesus como Salvador, aquele Messias prometido, como é que nós estamos estudando no livro de Mateus, nesse segundo trimestre que iniciamos domingo passado. E nós dando sequência a esses estudos, nós vamos hoje estudar a lição número 2, que tem o título Jesus se prepara para seu ministério. E teremos a oportunidade de ter como ministrante desse estudo o nosso pastor Vieira. Tem nos abençoado muito com a sua participação. Ele mora em Santos, mas participa diretamente com a IBD daqui do Rio. E essa participação é muito importante para nós, tem sido abençoadora para todos nós. Ele hoje vai ministrar esse estudo. E eu convido aí nessa abertura de nossa escola, nesse domingo, os irmãos aí para as suas casas, abrirem suas Bíblias. Vamos fazer aqui a leitura da nossa devocional. Se encontra em Mateus capítulo 4, versos 23 a 25. Hoje vamos estudar o capítulo 3 e 4 de Mateus. Então vamos ler esse texto que incluso aqui está o nosso textual, no verso 23. Então vamos ler Mateus 4, 23 a 25. Diz assim o texto: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Assim sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curou, de sorte que o seguiam grandes multidões da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia, da além do Jordão. Que Deus abençoe assim a sua palavra. Convido os irmãos aí para os seus lares também para participar no cântico do hino, que a gente escolheu para a nossa para a mensagem cantada, paralela ao estudo que vamos ter. Eu sempre costumo dizer que esses hinos a gente tem que cantar observando a mensagem que a letra dele nos traz e associar as lições que estamos estudando. E esse hino 241 do Cantor Cristão, ele tem o título de Palavra Abençoada. Vamos cantar agora, nessa abertura, a primeira e segunda estrofes. Teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista Elúcia Maria, a letra vai estar na tela, todos podem cantar junto, acompanhando o quarteto da família do pastor. Depois desse cântico, nós teremos uma oração intercessória, que vai ser apresentada a Deus pelo nosso irmão e aluno da IBD, Gesiel Freitas Costa. Que contém promessa e cumprimento, com infinito bem, e cheio de ternura, Jesus nos chama assim, escravos do pecado.
Quero te agradecer por essa aula que teremos agora da Escola Dominical. Peço a Ti que abençoe o irmão que irá ministrar essa aula, para que nós cada vez mais fiquemos edificados em Sua Palavra. Agradeço por tudo, Senhor. Amém. Muito bom dia! Quando eu falo dia, pode ser que você esteja vendo à noite, mas eu estou dizendo que o seu dia seja bom, não simplesmente dia pela manhã, como normalmente as pessoas dizem, né? Então, que o seu dia seja muito abençoado, sempre na presença do Senhor, e que nós cresçamos hoje na graça, no conhecimento de Jesus Cristo, cresçamos no conhecimento da sua palavra e do próprio Senhor Jesus. Né? Então, vamos pedir a graça do Senhor para que Ele seja nosso grande mestre, nosso grande ensinador, que Ele esteja nos inspirando pelo seu poder. Pai, é maravilhoso a gente poder aprender de Ti, aprender a respeito da Tua bondade, do Teu amor, do Teu caráter, e nós fazermos parte deste reino. Pedimos que o Senhor esteja sendo o nosso grande mestre, o nosso grande ensinador nesse estudo, Pai, que o Senhor esteja implantando a Tua semente nos nossos corações, que ela germine e apresente muitos frutos, que o Senhor esteja confortando a cada um dos corações aflitos, Pai, para que nenhuma aflição, nenhuma perturbação impeça que a semente da Tua palavra seja colocada nos corações, que ela se desenvolva, Pai bendito. Cada um tem aflições, e o Senhor é o Deus de amor, um Deus todo-poderoso, e pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada um, que o Senhor esteja dando confiança na solução dos problemas quaisquer que sejam, Pai. Abençoa-nos, nós suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, nós vamos estudar sobre o preparo de Jesus para o seu ministério. E é interessante a gente observar o tema, porque Jesus se prepara para o seu ministério. Esse é um grande exemplo para todos nós. Se Ele, o Deus eterno, Ele se preparou para o seu ministério aqui, convivendo com as pessoas, nós devemos nos preparar para tudo que nós formos fazer. Em Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz assim:
confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Então, nós temos sempre que nos preparar. Um atleta, ele precisa se preparar para uma competição. Ou um profissional, ele precisa se preparar. E, da mesma forma, um professor, ele precisa se preparar. Não é simplesmente ele gostar. Então, da mesma forma, alguém se pretende ensinar, por exemplo, para crianças, tem que se especializar no trabalho com crianças, porque não pode aplicar o mesmo método que utiliza para os adultos, aplicar para as crianças. Assim como existem professores que são treinados para ensinar para o ensino fundamental, ou para o ensino médio, o cursinho pré-vestibular é outro estilo, outro ritmo completamente. Para a faculdade, outro estilo. Tanto é que existem muitos professores universitários que eles não se adaptam ao estilo do cursinho, do pré-vestibular, que é um outro ritmo completamente diferente. Inclusive, eu me lembro que eu dava aula num cursinho e, no intervalo, tinha também outras categorias, né? Ensino médio, ensino fundamental. E eu sempre gostei de lidar com a criançada, com a moçada. E aí, de repente, o diretor, uma vez, ele chegou para mim e falou: Vieira, nós estamos precisando de professor de matemática de 5ª a 8ª. Você tem algumas janelas. Você poderia aproveitar essas janelas e dar aula. Eu falei: rapaz, eu nunca dei aula para essa turma. Meu Jesus, como é que eu vou fazer? Não sei. Aí ele apresentou os argumentos, eu tinha que levantar todo dia, 2 horas antes, e fechar os olhos e tentar imaginar o meu tempo de criança, tentando imaginar como que a criança ia aprender aquilo lá. Então, ou seja, eu procurava me colocar no lugar da criança. E o que Jesus fez? Ele se colocou em nosso lugar. Ele deixou exemplo para que nós seguíssemos as suas pisadas em tudo na vida. Então, é esse preparo que nós precisamos ter. E o professor da escola dominical, ele precisa se preparar. Inclusive, em Romanos, no capítulo 12, quando ele fala que nós deveríamos ser diferentes do mundo, né? Nós não deveríamos tomar a forma do mundo. E aí ele coloca, se o teu ministério é ensinar, esmere-se no ensinar. E é fascinante essa palavra que ele utiliza, esmere-se, vem de esmeril. A gente sabe que o esmeril serve para afiar. Então, nós precisamos, o professor da escola dominical precisa se esmerar para dar aula, para que seja, não simplesmente no discurso, a escola bíblica dominical, a melhor escola do mundo, com professores que se dedicam profundamente em comunhão com o Senhor e com a palavra para poder transmitir. Então, Jesus, ele se prepara para o seu ministério. E é interessante, vamos observar aqui todos os detalhes que nós estamos estudando nesse trimestre, o livro de Mateus. E como foi dito na lição anterior, o Evangelho de Mateus foi escrito especialmente para os judeus, para que eles se conscientizassem que Jesus, ele era Deus. E é fascinante isso, que nós pensemos nisso, que Jesus, ele é Deus. Nós precisamos seguir a Jesus, não simplesmente uma religião que segue ideias. Nós não seguimos as ideias de Jesus, seguimos a pessoa de Jesus. Muitas outras religiões, as religiões, elas têm ideias, e se pegam em coisas, né? Ideias simplesmente. Então, se torna algo muito vago, muito vazio. Mas nós temos a pessoa de Jesus. O Verbo se fez carne, habitou entre nós. E nós percebemos exatamente isso, que Jesus, ele passou por todas as situações nossas.
todas as situações. Inclusive, nós vamos falar sobre a tentação, e diz que Jesus ele foi tentado em tudo, porém sem pecado. E ele pode se compadecer de nós em todas as situações e pode nos ajudar a vencer todas as situações também. Então, ele começa aqui no Evangelho de Mateus falando sobre a origem de Jesus Cristo. E ele, note que ele começa genealogia de Jesus, filho de Davi. Então, ou seja, ele tem a origem, um rei. Então, Jesus ele veio como rei. Isso que é importante nós percebermos que ele veio como rei. Só que ele procurou viver uma vida como qualquer um de nós, mas sempre para manifestar a glória do Senhor, como se fosse o segundo Adão. O primeiro Adão, ele fracassou. Agora, o segundo Adão, que é o Senhor Jesus, como ele coloca em Romanos, no capítulo 5, né? Então, ele mostrou como que nós podemos, ele é um exemplo para que nós sigamos as suas pisadas, né? E aí, por isso, que aparece no capítulo 3, que fala a respeito de João Batista, que ele veio como arauto do Senhor Jesus. O que é arauto? O arauto tinha a função de anunciar um rei. Ele vinha antecedendo um rei, anunciando este rei. E foi isso exatamente que Jesus teve em João Batista, um arauto. E veja, qual era a mensagem de João Batista? Ele veio pregando, proclamando a palavra do Senhor no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Note que ele proclamava o reino deste rei, o reino dos céus, o reino de Deus. E este reino é um reino diferente deste mundo. E ele, para entrar neste reino, ele coloca a expressão arrependei-vos. A palavra é metanoia, mude de mentalidade, ele diz. E ele diz assim: porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Então, é esse preparo que é necessário para entrar nesse reino, né? Endireitai as vossas veredas. E ele começa aqui também a descrever a pessoa de João, que ele foi, inclusive, aqui diz aqui, ele é o referido por intermédio do profeta Isaías. Porque Isaías, ele falou a respeito em Isaías 40, no verso 3, ele diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai ali uma estrada para o nosso Deus. E a reação de João Batista, quando Jesus chegou para ser batizado, ele ficou um tanto constrangido. E é interessante destacar também o fato seguinte, que João Batista, ele era primo de Jesus. Isso é fenomenal. É fenomenal a gente entender isso, a gente lembrar disso, porque a gente tem a tendência, que nós vimos, inclusive, quando estudamos o livro de Gênesis, os conflitos familiares, que um queria ser melhor que o outro. E aqui, no caso, João Batista, ele tinha poucos meses, simplesmente, de diferença do nascimento físico de Jesus. Ele era primo, então eles cresceram juntos, e é interessante que ele está vendo ali na pessoa de Jesus Cristo, de Jesus o Cristo, o Deus eterno. E não somente ele, é interessante a gente perceber que não foi simplesmente o fato de João, ele sendo um parente, que poderia dizer, não, mas os discípulos conviveram com ele durante 3 anos também. E é interessante o depoimento, quando a gente lê o Evangelho de João, a atitude, quando depois da morte de Jesus,
quando aí ele apareceu para vários discípulos, aí Tomé ele disse, não, se eu não vir os sinais dos cravos nas mãos dele, de modo nenhum, eu não vou acreditar, né? E aí, de repente, Jesus ele apareceu e ele mostrou as mãos para Tomé, e ele disse, vede, Tomé. E ele mostrou, é de arrepiar isso, imagina só. Tomé, ele disse, Senhor meu, é de arrepiar, e fico arrepiado, Senhor meu e Deus meu, que coisa linda. Uma pessoa que conhecia as Escrituras, esperava a vinda do Messias, conviveu 3 anos com Jesus, viu tudo que ele era, tudo que ele fazia, e dar testemunho deste homem e dizer, Senhor meu e Deus, Deus meu. Então, Jesus, ele é Deus. E João, é importante esse testemunho de Jesus, perdão, esse testemunho de João Batista, né? Quando ele anuncia, e ele mostra aqui as características de João Batista, né? Que ele diz as características, como que ele se vestia, a alimentação dele, e aí depois é interessante que no verso 5, então saíram a ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, toda a circunvizinhança, e eram batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Esse que é o detalhe interessante, batizando no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Sempre é importante que nós tenhamos isso em mente, a importância da confissão dos pecados. Né? Não é simplesmente viver uma vida de religiosidade e ouvir uma série de coisas que trazem um conforto para a alma, mas o maior conforto que nós podemos ter é de perdão dos pecados. Por isso, o próprio Davi, no Salmo 32, ele diz, olha, eu era um cara extremamente mal-humorado, né? A minha alma estava triste. E aí ele diz, aí eu confessei as minhas iniquidades, todos os meus pecados ao Senhor. E ele mostra que ele teve a vida totalmente transformada, uma vida alegre. Por isso que é interessante a gente atentar para isso, porque tem muitos crentes que acham que para ser crente tem que ser aquele cara carrancudo, mal-humorado, né? Que não pode nada, tudo se escandaliza, né? Então, o cristão, ele é alegre, e a alegria do Senhor é a força. E, principalmente nos dias de pandemia, nós precisamos nos conscientizar disso, de palavras alegres, de viver a alegria do Senhor, porque a alegria embeleza o rosto, a alegria faz bem à saúde. Então, eles estavam ali confessando os pecados. E aí, vejam a diferença. Vendo ele, porém, que muitos dos fariseus e saduceus vinham ao batismo, disse-lhes, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Por que João Batista ele teve esta atitude enérgica aqui com os fariseus? Nós sabemos que os fariseus eles eram simplesmente religiosos. Eles conheciam as Escrituras, mas não conheciam o poder de Deus. O próprio Jesus disse para eles, errais não conhecendo as Escrituras. Esse conhecer é um conhecimento experimental, é intimidade. A palavra conhecer na Bíblia, muitas e muitas vezes, tem um sentido assim de uma profunda interação. Uma profunda interação, é intimidade profunda. Tanto é que a gente percebe que quando o anjo anunciou para Maria que ela teria um filho, ela ficou assustada, ela falou, como que pode ser isso? Isso é impossível ter um filho, uma vez que eu não tenho intimidade com homem nenhum. Ela disse, na Bíblia muitas vezes aparece a expressão visto, algumas versões, visto que não conheço varão, ou seja, eu nunca
não tenho intimidade com homem algum. Né? Por isso que aparece também em Mateus, no capítulo 7, no verso 21, ele diz assim, naquele dia muitos me dirão, Senhor, Senhor, em teu nome não pregamos a palavra, não profetizamos, não fizemos muitos milagres, muitos sinais e maravilhas. E Jesus disse, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Ou seja, nunca tive intimidade com vocês. E aqui, os fariseus, eles vinham para ser batizado por um ritual, simplesmente. Um mero ritual. E Jesus não está preocupado, o Senhor Deus não está preocupado com rituais, mas uma vida de entrega. E aqui ele diz, raça de víboras. Por quê? Ele estava no deserto e a víbora, ela é argilosa. Ela se esconde muitas vezes na areia, e a vítima vai passando e, de repente, tem uma surpresa. Né? E ele diz, raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Vejam que ele está incitando aqui, não é simplesmente uma vida correta socialmente. Isso é interessante destacar, porque muitas pessoas nas nossas igrejas, elas têm a tendência de dizer, olha, eu roubava, agora não roubo mais, ou eu fumava, agora não fumo mais, eu bebia, agora não bebo mais. A vida cristã é muito mais que isso, muito mais que isso. É apresentar frutos dignos de arrependimento, frutos dignos de mudança de mente, que agora nós devemos ter a mente de Cristo. E qual a característica de manter a mente de Cristo? Que aparece em Tiago. Veja que ele diz no capítulo 5 de Tiago, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou. Por quê? Porque ele escreve aos Gálatas isso aí, porque os Gálatas eles estavam se tornando fariseus, porque eles estavam se tornando extremamente legalistas. Eles estavam se apegando à religião. E Jesus veio para nos libertar completamente de tudo, para uma vida de plena liberdade. E isso é interessante a gente destacar, porque quando ele estava aqui no deserto, ele estava fazendo o povo lembrar que eles saíram do Egito. Tanto é que aparece aqui, no capítulo 2, que fala a respeito de Jesus, do nascimento, que ele veio do Oriente, do deserto, né, do Egito, para lembrar que o povo estava cativo no Egito e ele teve que passar pelo deserto para a plena libertação, para chegar à terra prometida, né? E aí, em Gálatas, no capítulo 5, ele diz, estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou e não vos torneis a meter-vos em jugo de escravidão. E depois, no verso 13, ele remete a um texto do Antigo Testamento que era a base de tudo para os filhos de Deus, o amor. E aí ele vai descrevendo quando a pessoa não vive esse novo reino, que é o reino de Deus, é um reino de amor. E aí ele vai descrevendo as obras da carne. As obras da carne, é interessante que antes ele diz, andai em espírito e jamais satisfareis os desejos fortes da carne. Porque a carne luta contra o espírito contra a carne, e esse se opõe para que vocês não façam o que porventura seja do vosso querer. Né? E ele diz, as obras da carne são manifestas, as quais são. E ele vai colocando a prostituição. E a prostituição, quando ele fala aí, não é simplesmente a prostituição física, do relacionamento sexual, mas que nós temos a vida casada com Jesus. E tudo que nós fizermos que não agrada a ele é prostituição. Né? Por isso que, inclusive, viver esta vida de amor, que Agostinho ele disse, ame o Senhor e faça o que você quiser.
Porque quando a pessoa tem consciência do que é o amor, aprende, faz parte do reino de Deus, do reino dos céus, ela vai sendo transformada e ela aprende o que é o amor, né? E ela vai... Então, no relacionamento do casal, vamos colocar assim, então, se um cônjuge ama o outro, ele vai viver a sua vida normal, mas sempre uma vida de fidelidade, sabendo que ele tem um compromisso com o seu cônjuge, de fidelidade, de amor. Então, ele descreve em Gálatas, no capítulo 5, as obras da carne são manifestas, quais são prostituição, impureza. O que é impureza? É a falta de confissão dos pecados, que a palavra no grego é acatarsia. Então, ou seja, o prefixo a denota negação. Catarse é pôr para fora. Então, ou seja, quando a gente confessa os nossos pecados ao Senhor, a gente está jogando para fora. E aí o Senhor nos purifica, né? Então, a acatarsia é a falta desta pureza, né? Por isso que ele diz, Jesus disse no Sermão da Montanha, aqui em Mateus capítulo 5, felizes os puros de coração, porque eles verão a Deus. É lindo, lindo isso, né? Então, eles são prostituição, impureza, e vai descrevendo discórdia, uma série de coisas que não contribuem para o reino. E depois, no verso 22, ele diz, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fé, humildade e domínio próprio. É isso que ele diz, contra essas coisas não há lei, né? Então, é exatamente isso que era necessário, que João estava dizendo àquelas pessoas que iam para serem batizadas, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós, temos por pai Abraão. Porque eles tinham a mania de dizer, não, nós temos por pai Abraão. Para fortalecer essa ideia, veja, depois leia, por favor, em João capítulo 8, que Jesus teve um diálogo muito áspero com os fariseus, que eles conheciam a Bíblia e eles se diziam filhos de Deus, e Jesus disse para eles, vocês têm por pai o diabo, vocês querem satisfazer os desejos dele, né? Ele me mentiu desde o início e vocês querem satisfazer o desejo dele. Aí teve uma discussão séria e aí ele diz, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam, né? Então, aí ele diz, mas vocês, no entanto, querem me matar. Aí eles começaram, você tem demônio, quem é que está querendo te matar? É interessante a gente observar isso, porque você tem demônio. Eles falaram para Jesus, quem é que está querendo te matar? Eles não percebiam. Por quê? Quando a pessoa não tem Jesus no seu coração, ela faz as coisas naturalmente e ela faz as coisas de uma maneira tão inconsciente, ela não tem consciência dos seus erros, né? Não tem consciência, ela faz com naturalidade. Mas estava muito evidente, tanto é que se lerem lá João capítulo 8, depois do diálogo lá, eles se voltaram contra. E interessante lembrar também isso aqui, que eu vou me estender um pouquinho aqui, porque Jesus disse para eles, Abraão viu o meu dia, viu e exultou. Eles começaram a dar risada, você está ficando maluco. Você não tem nem 50 anos, cara. E Abraão viu, porque Abraão tinha vivido séculos antes dele, né? E aí, você não tem nem 50 anos e Abraão viu o seu dia, né? Então, Jesus disse para os judeus, aqueles fariseus que estavam ali, religiosos, que estavam contestando a Jesus, antes mesmo que Abraão existisse, eu sou. O que significa isso? Ele está dizendo que Abraão existia, ou seja, Abraão teve um princípio e tinha fim. Todas as pessoas têm princípio e têm fim. Ele é eterno. Ele, antes que Abraão existisse, ele era. Ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou.
porque ele é eterno. Aquilo que é não tem princípio e não tem fim. Por isso que, quando a gente tem Jesus no coração, nós temos a vida eterna, porque ele está em nós. É esta vida eterna que ele nos propõe. Então, por isso que ele diz aqui em Mateus capítulo 3, João diz: não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, ou seja, muitas pessoas não podem agir como pedra, como um coração insensível à palavra de Deus, que ouve, não toca, não muda, não afeta o coração. Ela não tem o seu coração quebrantado, contrito. Ela não chora de vergonha de não estar vivenciando aquela palavra. Quando ouve hinos, simplesmente ouve um hino, mas as palavras daquele hino não tocam. Então, ele continua aqui. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Por quê? Porque a árvore, se ela não produz fruto, ela é arrancada. E aquela pessoa que não produz fruto, ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo do inferno. Continuando aqui nesse preparo de Jesus para o ministério, para viver aqui o ministério que ele veio para nos salvar da perdição, para salvar as pessoas, ele foi batizado. E aí ele diz aqui no verso 11, eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É exatamente isso que ele está mostrando. O batismo de João é um batismo simplesmente da água. E agora Jesus veio, nós seremos batizados, imersos no Espírito Santo. Então, nós estaremos em Deus e Deus em nós. Esta profunda ligação que deve existir, né? Então, Jesus ele se colocou à disposição para cumprir tudo aquilo que prescrevia a lei. E nele se resume toda a lei, exatamente em Cristo. E aí vejam que no verso 13, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia. Ele ficou constrangido. Ele disse, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim. É interessante que esse constrangimento é de humildade, da mesma humildade que Pedro teve, né? Quando Jesus foi lavar os pés dele, Pedro ficou todo constrangido. Ficou constrangido e disse, o que é isso? O Senhor vai lavar os meus pés? De jeito nenhum. Eu que tenho que lavar os seus pés. Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, né? Então, aí Pedro disse, Senhor, não somente os pés, não, toda a cabeça, todo o corpo, né? E aí Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça, né? Então, ele o admitiu. E é interessante que Jesus foi batizado, saiu logo da água, e aqui a cena linda, linda, maravilhosa. Se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu lhe dizia, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Veja que coisa linda, linda. Um testemunho dos céus que veio quando Jesus foi batizado. Quando a gente vê o batismo de uma pessoa, é extremamente emocionante.
Quando a gente ouve aquele hino que fala sobre o batismo, né? É uma coisa linda, muito emocionante. Agora imagina no batismo de Jesus. Muitas pessoas estavam ali acompanhando, vendo aquela cena, e em meio àquela multidão que estava ali, veio o Espírito, desceu como pomba, símbolo da paz, vindo sobre ele. E uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É exatamente isso que nós precisamos, ter Jesus no coração, para que ele tenha prazer, nós tenhamos prazer na sua palavra. Por isso que o Salmo 37, verso 4 e 5, ele diz: deleita-te no Senhor, tenha prazer no Senhor, e ele concederá o que deseja o teu coração. Confia no Senhor de todo o seu coração, né? E exatamente esta promessa que nós temos. Depois disso, aí Jesus, como parte da sua preparação também para o seu ministério terreno, e são situações, todas situações as quais nós também devemos passar. Jesus, ele foi tentado. Agora, notem, qual a diferença entre tentação e provação? Tentação é um estímulo que vem de fora, estimulando para a prática do mal. A provação é algo que vem para mostrar o nosso caráter. Da mesma forma que uma peça, se alguém tem dúvida se aquela peça ela é de ouro, ela passa pelo fogo. E aí as impurezas são retiradas. E aí o nosso caráter vem à prova. É isso que diz Provérbios, né? Que muitas provações são para mostrar exatamente o nosso caráter e nos aperfeiçoar. Da mesma forma que, como a gente disse, no caso do ouro, então, quando ele passa pelo fogo, as impurezas são tiradas, né? Por isso que em Tiago, capítulo 1, a partir do verso 2, ele diz: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, né? Então, ele diz: tende por motivo de grande alegria passardes por várias provações. E ele diz que isso vem para que sejais íntegros, perfeitos, em nada deficientes. É isso que ele coloca. Pode alguém achar difícil, mas ele diz no verso 5, se alguém tem falta de sabedoria para enfrentar esses momentos difíceis de provação, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Então, Deus vai nos dar sabedoria. E notem que aqui, Jesus ele foi tentado. Como em Hebreus ele coloca, em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. E notem que aqui ele foi para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Então, é interessante que a Bíblia fala que Jesus teve fome, a Bíblia diz que Jesus teve sede, por exemplo, quando ele estava na cruz, ele diz: tenho sede. Né? Jesus sentiu cansaço muitas vezes, então ele veio como homem. E, obviamente, ele, em jejum no deserto, né? Ele, obviamente, ele teve fome, porque ele era um homem, né? E ele teve fome. E aí vem exatamente o tentador. Porque muitas vezes nós temos muitas necessidades, muitas coisas quais nós necessitamos, mas aí o diabo ele vem para nos oferecer. Então o tentador, aproximando-se, lhes disse: desde que você é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então veja, o que ele está mostrando aqui? Na verdade, fazer as coisas sem Deus, né?
Então Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Jesus ele foi firme, ele não cedeu à tentação, né? E ele, como que ele venceu a tentação? Pela palavra. Daí a importância de nós nos apegarmos à palavra e conhecermos bem a palavra, né? Fazer a interpretação correta dos termos, né? E aí ele diz: então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Esse pináculo do templo, então, sempre estava cheio de gente. Então, no pináculo do templo, ele era uma altura de aproximadamente 150 metros. E ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, né? E eles se susterão nas suas mãos, para não tropeçares em coisa alguma. Observem aqui, o que o diabo fez? Ele usou a palavra. E nós precisamos, por isso que a gente disse anteriormente, que precisamos conhecer bem a palavra e interpretar corretamente esta palavra, né? Por isso que diz: a palavra certa, na hora certa, é como desenho de ouro em cima de prata, né? E aqui ele disse: eles se susterão nas suas mãos para não tropeçares em pedra alguma. Jesus também respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vejam que muitas pessoas tentam o Senhor. É falta de juízo. Provérbios 19:3, ele diz: a falta de juízo faz a pessoa cair em desgraça. No entanto, ela põe a culpa em Deus, depois põe a culpa em Deus. Então, por exemplo, se existe risco de uma contaminação por um vírus, nós vamos nos precaver. Assim como aqui ele disse: lança-te daqui para baixo. Existe a lei da gravidade, que ela é para todos. E quem violar essa lei vai sofrer as consequências. Então, é tentar ao Senhor. E muitas vezes, se a gente não toma precauções com relação ao vírus também, nós corremos o grave risco de nos contaminarmos e depois não adianta colocar a culpa no Senhor. Como que a gente vai se precaver? Existem as medidas de higiene, de isolamento, alegria, que é importante, não ficar falando todo o tempo nisso daí, né? Porque, inclusive, Provérbios, capítulo 4, verso 23, ele diz assim: tome cuidado com o que você pensa, porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Pense em coisas positivas. Procure ocupar todo o tempo que estiver em casa ouvindo a palavra de Deus, ouvindo cânticos, coisas que possam dar esperança, como diz Lamentações de Jeremias. Vou colocar onde há esperança. Então, foque exatamente nisso, né? E deseje muito mais do que a vacina, deseje ardentemente a palavra de Deus. Por isso que Pedro ele diz: desejai afetuosamente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual da palavra, que para com ela você vá crescendo. O que a criança ela quer? Leite. Não adianta chegar e meu querido, meu bebê querido. Não adianta fazer absolutamente nada. Você tem que alimentar. E nós precisamos nos alimentar pela palavra de Deus, né? Precisamos nos alimentar pela palavra de Deus para que nós possamos vencer essas tentações, para não colocarmos a culpa no Senhor também. E depois vem a outra aqui: levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares.
Veja que, como a gente disse já anteriormente, a palavra prostituição é de se prostrar. Aqui vem exatamente isso que a gente falou. A obra da prostituição é a obra da carne. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então, muitas coisas que nós fazemos que não adoram o Senhor, que não são de adoração ao Senhor, mas de adoração ao inimigo. Então, muitas vezes podemos fazer uma coisa com motivação errada. Sempre é necessário verificar a motivação. Eu gosto de ilustrar muitas vezes assim, como alguém que está num ônibus e aí aparece uma pessoa, uma senhora gestante, por exemplo, e aí ele não cede o lugar, né? Ou muitas vezes ele cede o lugar por causa do constrangimento das outras pessoas. Então, tem que verificar a motivação. Então, ele não foi extremamente generoso. Mas de repente aparece, se é um rapaz, ele vê uma jovem bonita que o atrai, aí ele cede o lugar. A motivação é errada. Então, né? Então, é exatamente isso que ele está colocando aqui. Veja que ele diz, tudo isso darei se prostrado me adorares. Então, Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. A palavra adorar me marcou muito que eu li num livro do Russell Shedd. Esqueci o título, eu sei que tem que haver uma adoração, me fugiu, eu tenho esse livro aí. E aí, o que é adorar? Adorar é peneirar os valores. É como um garimpeiro. Um garimpeiro, ele está no garimpo, e aí, até é interessante que eu já vi reportagens sobre pessoas no garimpo, elas não param para dar a entrevista, elas estão o tempo todo ali procurando uma pedra preciosa, uma pedra de grande valor. Então, ele vai falando, mas ele está sempre atento. De repente, ele pega uma pedra... ele vibra com aquilo lá, então ele vai, aquilo que não presta, ele vai jogando fora, e ele vibra com aquilo que ele recebe. Isso que é adorar ao Senhor. Valores. Então eu vou estar atento à palavra do Senhor. Não fale comigo. Daí aquele texto em Lucas, quando Lucas capítulo 10, do verso 38 a 42, quando Jesus vai à casa de Marta e Maria, e Maria fica sentada aos pés de Jesus, ouvindo a palavra. Marta, ela ficou preocupada em fazer alguma coisa para Jesus. Em fazer alguma coisa para Jesus. Mas não estava ouvindo a palavra. E aí, o que aconteceu? Ela chega para Jesus, Senhor, dá uma dura na minha irmã, olha só, eu me matando aqui de trabalhar e ela não faz nada, fica aí parada, aí só conversando. É isso que acontece muitas vezes quando a gente não atenta, não dá ouvidos à palavra, a gente vê erros nos outros quando o erro está em nós. Né? Então, por isso que Jesus ele disse no capítulo 7 de Mateus, aí, ele diz, tu que vê um cisco no olho do seu irmão, não vê uma trave que está no seu? Ou seja, você vê uma coisa, um detalhe pequeno no olho do outro, não vê algo muito mais grave no teu? Hipócrita, tira a trave do teu olho, então poderás ver claramente. Então, nós precisamos ter visão, percepção, e a palavra de Deus é luz. A luz, ela incide nos nossos olhos, nos permite ver as coisas. Né? E aí, Jesus disse, Marta, Marta, você está inquieta e afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Então, nós precisamos estar atentos à palavra de Deus e procurar se apropriar daquilo que vai enriquecer, transformar o seu interior. É exatamente isso que nós precisamos. Por isso, eu gostaria aqui de ler um texto aqui de Tiago, nosso contemporâneo,
é escrito pelo pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que é contemporâneo do pastor Heraldo, e ele escreveu aqui a respeito do livro de Tiago, que ele é fenomenal, e que ele mostra aqui um fato, que aqui nós estamos fazendo menção de busca, muitas vezes, pelo poder, que muitas vezes, que, por exemplo, Tiago, no capítulo 4, ele diz: meus irmãos, de onde é que vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vem dos vossos maus desejos? Né? E aí, o verso que muita gente interpreta errado: pedis e não recebes, porque pedis mal para gastar nos vossos prazeres. Qual é o prazer de muitas pessoas? De estar à frente na igreja de muitas coisas. Por isso que aqui, ele coloca aqui o autor, o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, nesse livro, aqui na página 19, ele diz: é uma pena que a consciência de servo esteja se esvaindo entre os cristãos. Alguns há que são senhores de suas igrejas, outros de suas denominações. Muitas instituições evangélicas são governadas no estilo monárquico, com a voz do líder sendo inquestionável. Ocasiões há também em que a comunidade cristã não é vista como uma oportunidade para servir aos irmãos, a Deus e ao mundo, mas para compensar frustrações emocionais. O indivíduo é inexpressivo na vida secular, mas encontra na igreja oportunidades para se projetar e impor sua vontade a outros na comunidade. Inclusive a pessoas de posição superior à sua. Na comunidade, então, o indivíduo compensa a sua inexpressividade. O seu serviço é mero carreirismo e não serviço cristão. Então, é esse cuidado que nós precisamos ter, que nós somos tentados muitas vezes. Jesus, ele se preparou para servir. Por isso que ele disse: o Filho de Deus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Né? E aí, então, Jesus lhe ordenou, quando ele recebeu essa tentação, ele diz: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Ao Senhor, retira-te, Satanás. Por isso que, como a gente estava falando em Tiago, capítulo 4, que esse capítulo 4, ele fala, quando ele diz, meus irmãos, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Então, há igrejas que as pessoas ficam com contenda, com inimizades, porque elas querem o poder. E depois ele diz, no verso 8, ele diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Exatamente este contexto que ele está colocando. Ele diz: humilhai-vos na presença do vosso Senhor. Né? E ele diz: vós de duplo ânimo. Então, pessoas que uma hora também, outra hora já... Então, é isso que ele está colocando. Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Nós precisamos estar na igreja, nos preparar para servir ao Senhor, sendo confrontado com a palavra, para sermos semelhantes a Jesus. Que Jesus, ele veio, ele deixou para que nós o exemplo, para que seguíssemos as suas pisadas. E assim Jesus começou o seu ministério. E com isso, veja que o diabo o deixou temporariamente, porque muitas outras tentações ele sofreu. Né? E assim como nós sofremos tentações também na vida cristã. Portanto, nós precisamos estar preparados para vencer todas as tentações que elas virão, para que nós continuemos firmes no nosso preparo, que é constante, contínuo, até a volta do Senhor. Precisamos
a cada momento nos preparar, como um atleta ele se prepara para a Olimpíada, a cada momento, até o evento. E Jesus ele virá para instaurar o seu reino mundial, como foi estudado em Apocalipse. O livro de Mateus fala a respeito da proclamação do reino dos céus. E nós fomos chamados para nos preparar para irmos para este reino. Da mesma forma que um plebeu, quando ele vai para viver a vida num reino, aí, obviamente, ele precisa de uma série de preparos. E nós estamos nos preparando para sermos cada vez mais que a imagem de Jesus, de Deus, seja restaurada em nós a cada momento. Precisamos viver a vida do reino dos céus, sempre nos preparando, procurando a plenitude do Espírito. Gosto de lembrar que em Efésios 5,18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Se porventura na igreja alguém disser que toma vinho, mesmo que seja mínimo uma vez por semana, muita gente se escandaliza, mas não se escandaliza se não é cheio do Espírito, né? Então, quando ele diz, não vos embriaguem com vinho. Por outro lado, mas, ao contrário disso, mas é uma conjunção coordenada adversativa. Enchei-vos do Espírito. Portanto, quem não está cheio do Espírito está pecando também. Então, nós precisamos buscar a vida de plenitude do Espírito. E como isso? Confessando os nossos pecados ao Senhor a cada momento, né? É exatamente isso que nós precisamos. Nos preparando a cada momento para melhor servir ao Senhor. Que Deus nos abençoe, que nós nos preparemos a cada momento para melhor servir ao Senhor, para que o nome dele seja exaltado nas nossas vidas, vencendo todas as tentações, todas as provações. Deus nos abençoe. Nesse encerramento, irmãos, da Escola Bíblica Dominical desse domingo, 11 de abril de 2021, quero convidar os irmãos para logo mais ao encontro interativo às 18 horas no Zoom, né? Teremos a oportunidade de debater, de participar, de compartilhar, trocar experiências da Escola Bíblica Dominical, do estudo que tivemos nessa manhã. E nesse encontro interativo poderemos tirar dúvida, fazer pergunta, o pastor ministrante do estudo vai estar presente e teremos essa rica oportunidade de ampliar o nosso conhecimento, os ensinos que a IBD tem trazido, né? E convido os irmãos aí dos seus lares para a gente fazer esse encerramento. Vamos cantar agora a terceira e quarta estrofes do mesmo hino que demos a abertura. É o hino 241 do cantor cristão. Título do hino, Palavra Abençoada. Teremos o acompanhamento da nossa irmã pianista Lúcia Maria. Quarteto da família do pastor vai cantar para nos ajudar a acompanhar. E vamos assim adorar e louvar o nosso Deus através desse cântico. Não nos esqueçamos do associar a letra ao estudo que tivemos. Depois desse cântico, vamos ter a oração final da nossa EBD desse domingo, que será proferida e apresentada a Deus pela nossa irmã Carmen Lúcia. Irmã Carmen Lúcia, lá da congregação de Rio das Pedras. Que Deus nos abençoe. Vinde a mim,
vinde a mim. Em tudo e para sempre, ouçamos ao Senhor, achando doce alívio no seu profundo amor. Assim conheceremos o gozo que produz no coração submisso. Ó, vinde de Jesus, vinde a mim, vinde a mim, estes carregados, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, fracos e cansados, vinde a mim. Deus Santo e Eterno Deus Celestial, nós aqui estamos, ó Pai, gratos a Ti pela Escola Bíblica Dominical, Pai amado, por cada aluno, Deus, que pôde estar aqui aprendendo de Ti na manhã deste domingo. Que possa estar abençoando, Deus de bondade, o professor, continue iluminando a mente dele, Senhor Deus, dando a ele sabedoria do alto para continuar, ó Pai, ministrando a Tua palavra. Abençoa, Senhor Deus, cada um que pôde, ó Pai querido, ter este privilégio de aprender de Ti. Tu possa estar abençoando a mente e o coração também de cada um deles, abençoando, ó Pai querido, para que eles possam, Senhor Deus, ser um testemunho vivo, Deus, de tudo que eles aprenderam nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.